Olá, o título do nosso trabalho é A Formação de Professores de Física para o Uso das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação. Uma revisão da literatura em periódicos nacionais. De minha autoria, Marcelo Esteves de Andrade, professora doutora Alessandra Aparecida Viveiro, professor doutor João Vilhete Viegas de Abreu. Eu faço o doutorado no Programa de Ensino de Ciência e Matemática da Unicamp e a professora Alessandra e o professor João Vilhete são meus orientadores. Fazemos parte do grupo de pesquisa Formar Ciência. Bem, este trabalho ele origina-se de uma pesquisa que teve como objetivo analisar a produção científica sobre a formação de professores de física para o uso das TDICs, as tecnologias digitais de informação e comunicação. E para isso fizemos uma revisão da literatura sobre esse tema. Nossa revisão foi realizada em 15 periódicos nacionais da área de ensino de ciências e ensino de física. Buscamos alguns periódicos de grande relevância na área, todos eles indexados. A nossa pesquisa foi realizada diretamente na página eletrônica de cada uma das revistas, em todo o acervo disponível até a ocasião do levantamento, que nesse caso foi junho de 2019. E nós utilizamos as palavras-chave ou expressões tecnologias digitais da informação e comunicação, tecnologias digitais, tecnologias da informação, TDIC ou TIC. Bom, após a busca e seleção desses trabalhos, fizemos a leitura dos títulos, dos resumos e fomos selecionando aqueles trabalhos que de fato tinham um foco específico na formação de professores de física para o uso das TDICs. Depois de algumas seleções e exclusões, encontramos apenas 8 artigos que atendiam aos objetivos da pesquisa. Fizemos então a leitura na íntegra de todos esses 8 artigos. E então vimos que seria interessante organizá-los em 3 categorias, que foram definidos após a análise dos trabalhos, e nós classificamos esses trabalhos de acordo com o público-alvo. As 3 características foram: primeira, TDIC, formação inicial de professores; segunda, TDIC, formação continuada e professores em exercício; e 3, TDIC, professores formadores, ou na verdade, formadores de professores. Entendemos que essa classificação ficou adequada, pois cada uma delas focava num grupo específico em relação à pesquisa. No caso da primeira, focalizou em professores em situação inicial de formação, licenciandos em física. Na segunda, cursos ou experiências de formação continuada com professores da educação básica já em atividade em suas escolas. E o terceiro grupo foram pesquisas que tiveram foco naqueles professores que são os formadores dos futuros professores. Então, entendemos que essa divisão ela ficou bem adequada. Bom, algumas informações interessantes de nossa revisão é que das 15 revistas pesquisadas, apenas 3 delas tinham artigos sobre o tema que nós procuramos. E também que dos 8 artigos, 5 delas foram encontradas na mesma revista, que no caso foi o Caderno Brasileiro de Ensino de Física, que é uma das principais revistas de ensino de física do Brasil. Outro dado interessante também é que apenas um artigo que foi encontrado é da primeira década do ano 2000, e que 5 deles são dos últimos 5 anos, ou seja, isso mostra que a pesquisa nesse tema é uma pesquisa recente, os estudos são estudos bem recentes. No quadro 1, nós colocamos então a classificação dos artigos e algumas informações importantes. Então, na primeira categoria, nós encontramos 2 artigos, artigo A1 e artigo A2. O primeiro deles, experimentos virtuais no estágio supervisionado, e o segundo, História e Filosofia da Ciência na Formação Docente, trabalhando com animações digitais, ambos de 2016 e 2018. Esses artigos eles mostram experiências no contexto de disciplinas
de cursos de licenciatura em física, ou seja, com alunos ou estudantes no seu processo de formação inicial. Os artigos apontam que essas experiências elas são muito importantes, pois permitem aos licenciandos exporem suas ideias, suas dificuldades, suas limitações, suas visões sobre o uso da tecnologia e permitem que eles já explicitem os seus conhecimentos iniciais. Os artigos também mostram as dificuldades que esses alunos têm ao planejarem didaticamente esses usos das tecnologias num contexto mais pedagógico. Na segunda categoria, que foi a categoria onde nós encontramos mais artigos, metade deles, 4 artigos, temos experiências de formação continuada e professores em exercício. Temos aí o primeiro artigo, Interage, um ambiente virtual construtivista para a formação continuada de professores. Artigo A4, o que está faltando na formação continuada para uma mudança efetiva da prática pedagógica, o papel da TIC. Artigo 5, a formação de professores da perspectiva da mídia educação. E artigo 6, percepção dos professores sobre o uso do software modelos em uma experiência de modelagem. Nesses artigos, mostra-se muito interessante as parcerias entre a universidade e as escolas e secretarias de educação básica para promoverem experiências de formação continuada. Muitos dos professores que foram público-alvo desses cursos, dessas experiências, eles tiveram uma formação ainda em décadas passadas, onde não havia nenhum tipo de contato com as tecnologias digitais de informação e comunicação. E nesse contexto também, muitos artigos eles mostram a importância da aprendizagem colaborativa nessas experiências, onde tanto os professores da universidade, formadores, quanto os professores participantes das experiências, professores em exercício, em seu processo de formação continuada, discutem esse tema, trabalham numa perspectiva de colaboração e uns com os outros aprendem a como desenvolver melhor a prática envolvendo as tecnologias digitais. Na última categoria, tivemos 2 artigos, o artigo A7 e o artigo A8. O artigo A7, como título, o professor formador e as competências em tecnologia da informação e comunicação. E o artigo A8, tecnologias digitais da informação e comunicação, em cursos de licenciatura em física de uma universidade pública federal. O primeiro artigo, o artigo A7, ele mostra que grande parte dos professores formadores em curso de licenciatura, eles já fazem uso das tecnologias digitais da informação e comunicação para preparar as suas aulas, muito exclusivamente usando softwares de produtividade, como planilhas, editor de textos, de apresentações. Mas são poucos os que se utilizam de uma forma mais direta a tecnologia como um instrumento de fato de aprendizagem. O artigo A8 ele foi realizado com 2 professores que ministram disciplinas voltadas para TDICs em cursos de licenciatura em física e mostra que esses professores eles acabam exercendo esse processo de formação a partir das suas experiências, a partir de suas próprias identidades, a partir daquilo que eles aprenderam ao longo de sua trajetória. E usam técnicas, mas que são técnicas apoiadas também em teoria. Bom, a partir de uma análise geral dos artigos, nós vemos que o entendimento dos vários aspectos relacionados à integração das TDICs com os elementos teóricos e metodológicos do ensino e da aprendizagem para a formação do professor de física ainda se constitui um desafio a ser enfrentado pelos pesquisadores e formadores da área. E também vemos que a quantidade de trabalhos encontrados em nossa revisão é pouco expressiva, levando em conta que nós pesquisamos em 15 periódicos num período de tempo grande. Isso mostra que são necessários novos estudos sobre essa formação, de modo a contribuir com o melhor entendimento
dessa temática. As pesquisas elas não mostram pontos de convergência, elas mostram a importância de que essas experiências sejam realizadas, onde as dificuldades dos professores, dos futuros professores, dos professores em exercício, elas apareçam, mas ainda nós não temos nenhuma, não temos conclusões muito diretas sobre esses aspectos. Então, a partir disso, entendemos que mais pesquisas precisam ser realizadas neste contexto. Aqui estão nossas referências e esse foi de forma bem resumida e sintética a nossa pesquisa.